Olá, alunos do quarto ano. Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do Ler e Escrever. Atividade 2C, o esquema a partir da leitura do texto. Então, estamos na sequência didática, a produção e o destino do lixo. Vamos lembrar o que você viu na atividade 2B? O lixo e sua classificação. Nós vimos que o lixo pode ser orgânico ou inorgânico. Quanto à sua origem, o lixo pode ser classificado em lixo produzido em ambientes domésticos, lixo resultante de atividades da indústria, lixo de origem hospitalar, lixo de vias públicas, lixo produzido pela construção civil, lixos de diferentes sólidos especiais, outros lixos produzidos por diferentes origens. Mas o que nós vamos falar e conversar hoje é sobre o lixo orgânico, por isso então que ele está circulado de vermelho. Atividade 2C, o esquema a partir da leitura do texto. Então, primeira coisa, esquema. Nós precisamos saber o que é esquema. Então, nós realizaremos a leitura e eu darei um exemplo de como construir um esquema para que vocês possam compreender melhor o texto. A coleta e o destino do lixo orgânico. Então, a coleta e o destino do lixo. De que lixo nós estamos falando? Você sabe qual o destino do lixo orgânico? Temos a coleta dos lixos e diferentes formas para realizarmos o tratamento e a destinação desses resíduos. Os métodos usados para a coleta são. Então, quais são esses métodos? Vamos ver? O aterramento sanitário, o enterramento, a incineração, compostagem. Então, lembrando que nós falaremos apenas do lixo orgânico. Neste texto, então, nós vamos falar e esmiuçar um pouquinho de cada um desses métodos. Vamos então ao aterro sanitário. Os aterros sanitários são locais selecionados e delimitados de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais ou federais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, em nível nacional, possibilita a autorização dessa atividade, estabelecendo os critérios para a proteção do ambiente, da saúde da comunidade e do tratamento do lixo. Então, vamos destacar algumas palavras que são importantes neste trecho. Então, aterros sanitários, que é o que nós estamos falando, eles têm a autorização para fazer essa atividade pelo CONAMA, né? São autorizados, e também eles estabelecem então os critérios para a proteção do ambiente, da saúde e do tratamento do lixo. Eu encontrei essas palavras que são importantes. Se você encontrar mais alguma, pode sublinhar. Vamos falar agora sobre incineração de lixo. Este é usado nos casos de lixos produzidos em ambiente hospitalar ou produzidos em ambientes com alguma possibilidade de contaminação. O lixo é destinado para incineradores apropriados e a fumaça gerada por esse processo passa por um filtro para reduzir a poluição do meio ambiente. Veja, estamos falando então de incineração. Nós utilizamos então para os lixos que são produzidos em ambiente hospitalar e ambientes com alguma possibilidade de contaminação. Outra coisa importante é que quando há a incineração, a fumaça gerada durante essa queima passa por um filtro, então, que não polui o meio ambiente ou que diminui essa poluição. No caso aqui, nós podemos falar sobre as máscaras que nós estamos usando nesse tempo de pandemia. Uma máscara, ela está contaminada após o seu uso, então nós não devemos jogá-la no mesmo lixo que nós jogamos, então, os lixos da nossa casa, né? Os lixos que nós descartamos, que vai direto para a nossa lixeira que os coletores pegam. Temos que colocar no lugar apropriado. O enterramento. O enterramento do lixo deve seguir alguns critérios adequados, como o tamanho da vala e sua profundidade para enterrar os resíduos. Logo após depositar os resíduos orgânicos na vala,
deve-se adicionar matérias secas, palha ou folhas, para posteriormente cobrir o resíduo com terra ou palha. Esse processo permite condições de decomposição do lixo orgânico, evitando mau cheiro. Então, o enterramento, o que a gente tem que perceber importante neste trecho? Que ele tem um critério adequado, que é a profundidade e o tamanho da vala, né? E que os resíduos orgânicos, então, eles têm dentro desse enterramento uma condição para que ele possa se decompor. Mas, para isso, nós temos então que cobri-los para que evite o mau cheiro. Vamos à compostagem. A compostagem consiste na degradação dos resíduos considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos sem prejuízos à saúde. Então, na compostagem, os resíduos, eles se degradam, né? As cascas dos alimentos, as verduras, né? Elas vão se degradando e não, então, prejudica a nossa saúde. Com relação ao lixão. O lixão é um espaço aberto, olha lá, destinado ao recebimento do lixo e geralmente é localizado na periferia das cidades. Os resíduos são queimados, podem apodrecer e trazer sérios prejuízos para o ambiente. São formadas grandes quantidades de lixo que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. Então, o lixão no espaço aberto, ele recebe uma quantidade muito grande de lixo. Muitas vezes esses lixos não estão selecionados. Eles trazem sérios riscos à saúde, prejuízos ao meio ambiente. Por quê? No lixão, por ter vários tipos de lixo ao céu aberto, eles atraem animais, como por exemplo o rato, que é transmissor da leptospirose. Então, existe uma grande possibilidade da pessoa que acessa o lixão a se contaminar pela leptospirose ou também por outras bactérias que estarão ali naquele espaço. Sabemos que muitas pessoas vão até o lixão para procurar materiais recicláveis ou mesmo até restos, né, de alimentos. Então, é um lugar e é um tipo de método que não é muito adequado, né, que faz mal para a nossa saúde também e para o ambiente. Então, nós vimos o aterro sanitário, a incineração de lixo, o enterramento, a compostagem e o lixão. Vamos então organizar o nosso esquema em cima dessas informações. Então, o título do nosso esquema é o destino do lixo orgânico, por isso que está sublinhado aqui. Então, nós vimos o aterro sanitário, vimos a incineração do lixo, enterramento, compostagem e lixão. Vamos ver então as informações do aterro sanitário. Nós selecionamos, que são locais selecionados por órgãos ambientais, então está autorizado, né? Visa proteção do ambiente e tratamento do lixo. A incineração, queima de lixo. Essa queima, então, ela é filtrada, né? A fumaça é filtrada para diminuir, então, a poluição. Né? Nós vimos lá no texto, grifamos também no texto que essa queima, então, ela diminui a poluição. Por que esse lixo, então, ele é queimado? Porque existe a possibilidade de contaminação por ser, então, lixos produzidos em hospitais, né? Não podem ser misturados ao lixo comum. O enterramento. Então, ele tem critérios adequados, né? De acordo com a profundidade e o tamanho da vala que se é criado para que nós possamos fazer o enterramento. Os resíduos orgânicos, eles precisam ser cobertos por matérias secas, onde acontece a decomposição, então isso evita o mau cheiro, quando nós colocamos então
a matéria seca sobre os resíduos orgânicos. E depois, então, é coberto com a terra, né? A compostagem. A degradação de resíduos, as condições ambientais, mais a influência dos elementos, a umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, acontece então a degradação e isso não prejudica nem um pouco a nossa saúde. Com relação ao lixão, ele está em um espaço aberto, próximo a moradias, porque a periferia, né, também existem pessoas, residências. Os resíduos são queimados e apodrecem, prejudicam o meio ambiente, atraem animais, então, que existe a possibilidade de transmitir doenças. Se nós formos falar desses 5 tipos aqui de destinos e de método para o lixo, qual você então escolheria para falar, esse é o menos adequado, ou esse a gente não deve fazer? Muito bem, o lixão. O lixão é o que prejudica a nossa saúde, está a céu aberto, né? Os outros 4 métodos, né, cada um tem então a sua especificidade. Agora então, você pode organizar essas informações no seu caderno, colocando então o título da nossa sequência, o título da atividade e o título do texto. E aqui então você pode construir o seu esquema de acordo com o que nós conversamos agora. Bons estudos e até o próximo vídeo!